Bom, pessoal, bom dia. Meu nome é Poliana. Eu vou ser a nova professora de biologia de vocês, do cursinho. Quero ressaltar que é um prazer poder estar colaborando com vocês, né? A biologia, ela é bem vasta, né? Então, ela tem bastante partes, né? E assim, eu sozinha não vou dar conta de dar todo o conteúdo de biologia para vocês. Então, eu pensei em a gente trabalhar de maneira que a gente possa trabalhar alguns temas, né? Temas que estão em destaques ou temas que têm uma frequência maior nos vestibulares, né? E poder trabalhar os conceitos da biologia dentro desses temas. Hoje, né, na nossa primeira aula, eu vou fazer uma introdução, né, bem superficial em relação à biologia. Né? Essas aulas, elas vão ir ao encontro de como se desse nortes para vocês, principalmente o pessoal da área de biológicas, né? Não vai ser possível eu assim, aprofundar, né, os temas, né? Mas a minha intenção é dar alguns nortes, trabalhar também questões, de maneira que vocês possam ter um certo esquema do que é importante estudar, né? Então, a aula de hoje vai ser um pouco sobre a introdução à biologia, né? E o que é a biologia? Essa palavra, biologia, é derivada de dois termos gregos, né? Que é bios e logos. Né? A palavra bio significa vida e a palavra logos significa estudo. Então, a biologia, de uma maneira um pouco simplificada, ela faz o estudo da vida, né? E então ela estuda a origem, as características, as interações dos seres vivos entre eles e o meio em que eles vivem. Não tem consenso ainda sobre o que é ser vivo ou não. Não tem consenso entre os biólogos, mas existem certas características que foram colocadas como básicas, essenciais, para se definir um ser vivo. Essas características, nós vamos trabalhar um pouco elas hoje, né? Então, elas são colocadas, definidas como básicas, essenciais. Todos os seres vivos apresentam essas características, né? Então, ele apresenta uma composição química, uma determinada composição química, apresentam formação celular, são formados por células, apresentam processos de nutrição e metabolismo, capacidade de irritabilidade, processo de reprodução e hereditariedade, ciclo vital e evolução. Em relação à composição química, a gente usa essa palavrinha chontes como para poder memorizar melhor essa questão dos elementos químicos, né? Vocês vão ver esses elementos químicos em química, né? Mas também muito interagindo também dentro da biologia. Então, esses elementos, carbono, hidrogênio, oxigênio, nitrogênio, fósforo e enxofre, eles são os elementos que estão mais abundantes, né? Uma composição mais abundante nas moléculas de todos os seres vivos. E, então, isso nos traz não só a questão da composição, mas também a importância desses elementos. Eles estão envolvidos em muitos processos e processos importantes de manutenção da vida, né, dos seres vivos. Então, no processo digestivo, processo respiratório, reprodução, na própria questão da hereditariedade, né, a formação do ser vivo mesmo. Aqui eu trouxe só alguns exemplos, né, de moléculas, de substâncias que são formadas por essa composição dos chontes, que é carbono, hidrogênio, oxigênio, nitrogênio, fósforo e enxofre. A gente tem a glicose, que é o C6H12O6, ou seja, elas são formadas por
uma molécula de glicose é formada por 6 átomos de carbono, 12 átomos de hidrogênio e 6 átomos de oxigênio. A água, né, H2O, que é uma das substâncias que estão presente em maior quantidade no nosso corpo, e extremamente importante. E aqui eu também trouxe o exemplo da molécula de melanina, que dá a pigmentação, né, amarronzada, mais escura, na nossa pele. Outra característica muito importante, e é essa característica também que coloca um pouco em xeque essa questão da definição do ser vivo, que é a questão da formação celular, que é definido que todos os seres vivos são formados por células. Quem é o nosso que coloca em xeque isso? A questão dos vírus, que nós vamos trabalhar na próxima aula. Né? Os vírus, eles são seres acelulares. Então, dentro da classificação da biologia, os vírus, eles ocupam um certo grupo especial por conta dessa característica que eles não apresentam. Aqui eu coloquei um esquema, né, de átomo, moléculas, células, tecidos, órgãos e sistemas. Para vocês entenderem que a menor partícula, né, de um ser seria o átomo. A estruturação dos átomos, a organização da junção dos átomos, né, elas formam as moléculas. As moléculas, a junção, a estruturação das moléculas formam as células. As células, junção de diferentes células ou de células da mesma categoria, formam os tecidos. A junção dos tecidos forma os órgãos e a junção dos órgãos forma os sistemas. Então, a gente tem exemplo, por exemplo, do sistema digestivo. Ele é formado por vários órgãos, né? Sistema gastrointestinal, o digestivo, que é o sistema gastrointestinal. Então, é formado pelo estômago, pelo intestino, pela bile, pelo pâncreas. Né? Cada órgão desse é formado por células diferentes. Né? E essas células diferentes, então, formam os tecidos, que formam os órgãos, que formam os sistemas. Em relação à formação celular, então, todos os seres vivos são formados por células. Eles podem ser classificados em ser unicelular ou unicelulares ou pluricelulares. Unicelular quer dizer que ele tem apenas uma célula. Pluricelular é formado por vários tipos de células. Os seres unicelulares, aqui o exemplo que eu trouxe é da ameba. Essa única célula, ela é capaz de promover todos os processos que o ser precisa para manutenção da sua vida. Essa única célula, ela é capaz de promover a nutrição, respiração, reprodução, tudo que o ser precisa para poder manter a sua vida. Nos seres pluricelulares, então, eles necessitam de vários tipos de células, né, que a gente então deu o exemplo. Se você ver cada parte aqui do corpo, né, ele tem células diferentes. Então, essa junção das células em tecidos, órgãos, sistemas, que vai poder promover os processos que são necessários para a manutenção da vida. Outra característica importante, né, que é essencial para a estrutura dos seres vivos, é a nutrição e o metabolismo. Né? A nutrição é a capacidade do ser vivo de capturar moléculas do ambiente, seja absorvendo ou comendo, né, para a produção de energia e construção das células. Essas moléculas que são capturadas, seja comendo, ou seja, por forma de absorção, né, elas vão passar por processos de reações químicas, né, que são utilizadas para poder garantir as necessidades estruturais e energéticas do ser vivo. Então, esse conjunto de reações químicas que são utilizadas para esses processos de estruturação do ser vivo, produção de energia, é chamado de metabolismo. Essas reações químicas do metabolismo podem ser divididas em duas.
em reações de anabolismo e reações de catabolismo. O anabolismo está relacionado à síntese de moléculas de substâncias, né, para a produção, para a estruturação do ser vivo. Então, crescimento, né, regeneração, reprodução, são reações, né, partem de reações de anabolismo, que é síntese de moléculas de substâncias, né? E o contrário disso, que são os processos de quebra, né, de moléculas de substâncias, é chamado de catabolismo, né? Esses processos de catabolismo são responsáveis também pela produção de energia. Quando uma molécula, vamos dizer assim, é quebrada, ela produz, ela libera uma certa energia. Em relação à nutrição, os seres vivos podem ser diferenciados em seres autótrofos, que são aqueles que são capazes de produzir o seu próprio alimento, e seres heterótrofos, que são aqueles que não têm capacidade de produzir o seu próprio alimento, então eles precisam de capturar esse alimento no meio ambiente e se alimentar de outros seres vivos. Então, seres autótrofos, as plantas, que através da fotossíntese produzem seu próprio alimento, e serem heterótrofos, por exemplo, nós seres humanos, que precisamos de comer coisas para poder capturar as moléculas que são necessárias para a produção de energia e estruturação do nosso corpo. Temos também a irritabilidade, né, que é uma capacidade que o ser tem, os seres vivos têm, todos os seres vivos têm essa característica da irritabilidade, que é a capacidade do ser vivo de responder a estímulos internos, externos ou mudanças no meio ambiente, né? Todos os seres vivos apresentam essa característica de responder a estímulos. Aqui eu coloquei dois exemplos. A dilatação da pupila. Por exemplo, se a gente está num lugar muito escuro, o que acontece? A nossa pupila dilata. É uma resposta que tem a esse estímulo do meio, que é como se ela dilata, porque a gente talvez precise de focar a nossa visão, de ampliar a nossa visão naquele lugar que está escuro. Se nós tivermos um lugar que tem muita luminosidade, a nossa pupila se contrai. Então, é um exemplo de resposta a um estímulo externo, que é, por exemplo, a luz. Aqui eu coloquei um estímulo, um exemplo do fototropismo, que é uma coisa que acontece com as plantas, né? Que as plantas, elas possuem a capacidade de crescer em direção à luz. Então, não sei se dá para vocês perceberem que o caule, as folhas, né, elas estão crescendo em direção à luz. Então, também isso é uma resposta que a planta tem relacionada a esse estímulo da luz, né? Porque ela precisa da luz para poder obter energia. Então, ela cresce em direção à luz, né? Por que eu estou falando isso? Que todos os seres vivos têm essa capacidade da irritabilidade. Porque às vezes a gente pode confundir irritabilidade com sensibilidade. E são características diferentes. A sensibilidade está presente somente nos animais, porque a sensibilidade, ela passa por processos no sistema nervoso, né? Então, o que acontece na sensibilidade? O ser humano, por exemplo, ele detecta, ele processa uma determinada informação a partir daquele estímulo que ele recebe. Então, se a gente está cozinhando, tem uma panela, a tampa da panela lá no fogão, a gente vai colocar a mão na tampa da panela ou encosta a mão na panela. Se a gente percebe que está quente, a gente tira. Então, na verdade, o estímulo de estar quente e esse processo da gente retirar a nossa mão, ele passou pelas células do sistema nervoso. Ele foi uma informação que foi processada. E as plantas, os seres vivos, não, somente os animais têm um sistema nervoso.
Então, existe uma diferença entre irritabilidade e sensibilidade. Tá? Outras características que está presente em todos os seres vivos é a reprodução e a hereditariedade. Todos os seres vivos possuem a capacidade de se reproduzirem e transmitirem essas características para os seus descendentes, né? Essa capacidade de reprodução e hereditariedade, ela permite a manutenção e a perpetuação da espécie, de determinadas espécies, né? A reprodução, né, os seres vivos podem ser diferenciados em relação à reprodução em seres que apresentam reprodução assexuada e seres que apresentam reprodução sexual. Na reprodução assexuada, que eu coloquei aqui o exemplo da planária, que ela apresenta reprodução sexual por bipartição, ocorre, na verdade, a conjugação do material genético, então tem uma produção maior de material genético no período de reprodução da planária, e esse progenitor, tá vendo que só tem apenas uma planária aqui, ela se divide por um processo chamado de mitose, que a gente também vai estudar um pouco mais para frente, e os seres provenientes, as planárias provenientes dessa única planária que teve esse processo de mitose, de separação, ela apresenta exatamente as mesmas características, o mesmo material genético que o ser originário. Tá? Na reprodução sexual, que acontece com os seres humanos, na verdade tem uma fusão de células, né, uma junção de células, que a gente chama de fecundação, de tipos diferentes de células, que no nosso caso que é chamado de gametas, que no caso do ser humano é o espermatozoide e o óvulo. Então, o óvulo, o espermatozoide, enquanto o óvulo faz essa junção, faz a fecundação, e dele é formado o zigoto. Então, as características que tem o zigoto, ela parte dessas duas células, desses dois gametas, né? Do espermatozoide e do óvulo. Então, ela não vai ter a mesma carga genética, as mesmas características que o ser originário, porque são dois seres originários. Então, vai ser junção, as características desses dois seres que vai criar um outro ser com uma carga genética diferente. Pode ser parecido, mas é diferente. E outra característica importante é a questão do ciclo vital. O ciclo vital quer dizer que todos os seres vivos, eles passam por processos de transformação, né? Então, de forma bem assim, genérica. Então, você vê, nasce, cresce, reproduz, morre, né? E dentro desse processo, né, ele passa por várias questões da transformação do corpo, transformação do fenótipo, né, do próprio do que a gente vê, mas também transformações internas dentro dos órgãos. Né? Aqui eu coloquei o exemplo do ser humano, mas também o exemplo da borboleta, que nasce do óvulo, daí esse ovo, ele se transforma em lagarta, tem um processo, a lagarta se transforma em pupa e a pupa dá origem à borboleta. Então, esse ciclo vital. Né? E outra característica importante é a evolução. Né? Então, os seres vivos estão em constante evolução, ou seja, eles estão, todos nós, todos os seres vivos, eles estão submetidos a pressões presentes no meio ambiente, e lentamente as populações às quais pertencem esses seres vivos, as diferentes espécies, apresentam transformações provenientes da seleção que o ambiente realiza sobre essas características. Então, o ambiente seleciona algumas características e algumas características se sobrepõem sobre outras e outras vão se perdendo e aquelas que vão, vamos dizer assim, sendo mais importantes para a manutenção da vida do ser vivo, ela vai se mantendo, se perpetuando. Tá?
Então, gente, eu quis apresentar um pouco dessas características que definem os seres vivos, que é a composição química, a formação celular, os processos de nutrição e metabolismo, irritabilidade, a capacidade de responder aos estímulos, reprodução e hereditariedade, ciclo vital e evolução. Aqui eu trouxe um pouco também alguns exercícios para a gente também poder trabalhar, né? Além dos exercícios, eu preparei, né? Eu peguei, na verdade, da internet um material de leitura, um material base, que é de um site chamado Curso Gratuito Enem. Eu achei que é um material que está explicando de uma maneira bastante didática, e ele também tem alguns exercícios, então eu acho que é um site interessante para vocês entrarem, tá? Então, vamos trabalhar um pouquinho alguns exercícios. A maioria desses exercícios não são muitos, são poucos, mas eu tirei são exercícios que caíram, né, no vestibular, certo? Então, aqui o primeiro exercício. A biologia como ciência começou a ser estruturada no século XIX. Então, isso é uma afirmação. Assinale o verdadeiro ou falso as afirmações abaixo referente a essa área de conhecimento. As células são unidades estruturais básicas que provêm de estruturas pré-existentes. Então, essa afirmação é verdadeira. Como eu falei para vocês, as células provêm de estruturas pré-existentes, que é o átomo, que é a menor partícula que o ser vivo tem. Então, o átomo forma as moléculas que são as moléculas, formam as células. Então, essa afirmação é uma afirmação verdadeira. A outra afirmação. Os seres vivos são geneticamente relacionados e capazes de evoluir. Então, essa afirmação também é uma afirmação verdadeira, porque os seres vivos têm a característica da hereditariedade e também a característica da evolução. A maioria das reações químicas que mantêm os organismos vivos ocorrem em meio extracelular. Essa afirmação é uma afirmação falsa, pois a maioria das reações químicas, elas ocorrem em meio intracelular, dentro das células. Tá? Conclusões obtidas a partir de um determinado organismo não podem servir de base para investigações em outros seres vivos. Essa também é uma afirmação falsa, porque se a gente for pegar a questão de estudos científicos, né, sei lá, produção, por exemplo, de uma vacina ou medicamentos, né, o que acontece? Primeiro, os testes eles não são realizados diretamente nos seres humanos, né? Eles são realizados em outros tipos de animais, ratos, enfim. Então, a partir das conclusões dos estudos que são realizados nesses animais, eles servem de base, não quer dizer que necessariamente a vacina, que funcionou naquele rato doente, vai funcionar no ser humano, mas ele serve de base para investigar como que é a reação daquela vacina ou daquele medicamento nos seres humanos. Então, essa afirmação aqui é falsa, porque ela diz que as conclusões obtidas de um determinado organismo não podem servir de base para investigação em outros seres vivos. Sim, podem servir de base, e exatamente muito disso que a ciência trabalha. Né? Deixa eu só arrumar aqui, para vocês verem aqui a pergunta. Às vezes, gente, é importante, uma coisa que eu geralmente fazia, né, quando eu faço ainda, quando eu vou ler uma questão. Eu vou direto, primeiro eu vou direto na pergunta, que já apareceu o ciclo vital, na pergunta, para depois eu ler o enunciado, né? Então, primeiro eu leio. É correto afirmar que a série de mudanças constitui uma das características dos seres vivos. Então, que série de mudanças é essa? Porque daí na minha cabeça eu já fico, olha, a pergunta está querendo dizer sobre mudanças que constituem as características dos seres vivos. Então, daí depois eu leio o texto inteiro, que às vezes o texto é grande, né, assim,
E daí, se eu leio o texto primeiro, depois eu leio a pergunta, na hora que eu leio a pergunta, eu já esqueci o que fala o texto. Então, o texto é assim. Parece incrível que uma borboleta surge de uma lagarta. E também que o médico, com o auxílio de um aparelho especial, consiga observar o bebê ainda em formação dentro do ventre materno e acompanhar as transformações que o novo ser atravessa até nascer. Os seres vivos têm origem em outro ser vivo. A partir daí, se desenvolvem, crescem, reproduzem e morrem. É correto afirmar que essa série de mudanças, ou seja, desenvolvimento, crescimento, reprodução, a morte, né, constituem uma das características dos seres vivos, denominado o quê? Aqui já apareceu a resposta, sem querer que eu apertei. Então, ciclo vital, né? Então, essas transformações, desenvolvimento, crescimento, reprodução, morte, ela está dentro das características provenientes do ciclo vital. Analise as alternativas abaixo e marque aquela que indica o melhor conceito de irritabilidade. A. Capacidade de reagir a um estímulo de maneiras diferentes. Capacidade dos seres de responderem a estímulos. Capacidade exclusiva dos animais de responderem a estímulos. Capacidade das plantas de responderem a um estímulo interno. Capacidade dos organismos de utilizarem seu sistema nervoso. Então, aqui está pedindo para ver a resposta que amplia de maneira, pega de uma maneira mais geral o conceito de irritabilidade. Por exemplo, capacidade de reagir a um estímulo de maneiras diferentes. Não necessariamente tem que ser de maneira diferente. Todas as plantas, em relação, por exemplo, ao estímulo da luz, elas tendem a crescer, não todas, a maioria das plantas, elas tendem a crescer em direção à luz. Então, é uma mesma resposta para o mesmo estímulo. Todo ser humano, se estiver num lugar escuro, vai dilatar a pupila. Capacidade dos seres de responder ao estímulo, essa é a resposta correta, é a B. Capacidade exclusiva dos animais de responder aos estímulos? Não, porque não é exclusivo dos animais, todos os seres vivos têm essa capacidade da irritabilidade. Capacidade das plantas de responder a um estímulo interno? Um estímulo externo, no caso das plantas. Capacidade dos organismos de utilizar o seu sistema nervoso? Esse seria o conceito de sensibilidade. Então, a resposta certa dessa alternativa seria a B, capacidade dos seres vivos de responder a estímulos. Dos estímulos descritos abaixo, qual deles não está relacionado com a irritabilidade? Dilatação da pupila, captura de insetos por plantas carnívoras, crescimento das plantas em direção à luz, resposta a um ataque de algum animal? Então, a dilatação da pupila, como a gente viu, ela está relacionada com a capacidade da irritabilidade. A captura dos insetos por plantas carnívoras também. A planta carnívora, se o inseto chega perto dela, o estímulo dela, a resposta dela é capturar esse inseto. O crescimento das plantas em direção à luz, que é o que a gente falou. E a resposta a um ataque de algum animal, na verdade, é a sensibilidade. Está dentro do conceito de sensibilidade, porque ela passa pelo nosso sistema nervoso, né, essa resposta. Porque o que acontece, gente? A sensibilidade, ela dá possibilidade de respostas. Se a gente está em relação, por exemplo, a um ataque de um animal, tem pessoas que vão fugir, mas tem pessoas que também vão, vamos dizer assim, enfrentar, né? Então, até se eu tiver medo de um cachorro, etc., eu vou fugir. Se ele vier para perto de mim, eu vou fugir. Se é uma pessoa que não tem, ou pessoa que é dona do cachorro, enfim, ele vai tentar conversar com o cachorro, enfim, né? Então, a sensibilidade dá essa possibilidade de respostas, porque ela passa pelo sistema nervoso central, né? Então, a resposta certa seria a D, porque aqui está pedindo qual dos estímulos descritos abaixo não está relacionado com a irritabilidade. Então, seria a resposta D, porque está relacionado com o conceito de sensibilidade. Tá? Outra pergunta é: a irritabilidade é uma característica exclusiva dos animais, exclusiva das plantas, exclusiva dos micro-organismos presentes em animais e plantas, presentes nos seres vivos? Então, a resposta correta é a resposta E, porque ela está presente em todos os seres vivos.
Ela está presente nos animais, nas plantas, nos micro-organismos, na ameba, nos reinos, em todos os reinos dos animais. Certo? Então, gente, a aula de hoje é isso. Quis tentar trazer para vocês um pouco essa questão da introdução mesmo à biologia, né? É uma aula bem rápida, como eu disse, com alguns pontos, que são pontos que vocês podem aprofundar mais, principalmente a galera que vai prestar em relação às áreas biológicas, né? A área da biologia mesmo, enfermagem, medicina, enfim, né? Odonto, porque quando vocês forem fazer mesmo a prova, porque todo mundo às vezes está mais focado no Enem, mas existem muitos vestibulares, né? Então, por exemplo, se você for prestar, tem determinados vestibulares que é a segunda fase, você presta questões específicas. Então, você vai prestar, fazer respostas, né, à prova relacionada à área de biológicas. Então, por isso que é importante vocês também irem aprofundando, tá? Eu vou mandar também para o pessoal o texto base, né? Mas eu acho que seria importante vocês também entrarem nesse site que eu disse, para vocês verem perguntas. Eu estou pensando em fazer assim, em trazer toda semana temas diferentes, né? E depois de 4 semanas, fazer também, montar também, assim, uma provinha, né? Não seria bem uma prova, né? Mas várias questões para vocês responderem, inclusive com questões abertas, tá? Eu estou pensando em fazer isso, mas também queria a opinião de vocês, certo? Então, muito obrigada pela aula de hoje e até semana que vem. Beijo para todos.